Doutor, vamos entrar agora Vamos. na mais um caso. Acho que é o caso. Vocês já estão chegando no final de sua carreira. Foram quantos anos, doutor? 23, que eu tinha 23. 10. É que você já levou 10. Fora. Mas foi um caso também que repercutiu demais, que foi o caso Amarildo. Sim. Que você estava ali ativamente. Conta pra gente como é que foi o caso Amarildo pro doutor Orlando Zacconi. Então, na verdade, não fui eu que investiguei, né, o desaparecimento do Amarildo. A minha responsabilidade era só mandar um relatório circunscrito nos primeiros 15 dias para DH. Porque acho que ainda está em vigor na Polícia Civil que quando há desaparecimento, os primeiros 15 dias ficam com a delegacia, depois você manda para... Hoje tem uma delegacia de paradeiros, né? Mas na época não tinha, era um departamento Então, dentro... você que chegou que a Amarildo tinha desaparecido. Então, primeiro contato que eu tenho com o desaparecimento do Amarildo foi o major me ligando, dizendo que estava tendo uma manifestação na Rocinha, que tinham fechado a via, ali do túnel dos Angel, e que ele precisava de alguém do governo ligado aos direitos humanos, porque era uma reivindicação dos manifestantes que eles só iam liberar a pista se chegasse alguém do governo, né, ligado aos direitos humanos. Eu falei para ele me ligou, estava em casa. Eu falei, olha, major, a única pessoa que eu conheço, que eu posso acionar, é o deputado Marcelo Freixo, que é, né, o da Leste, responsável, né? Ele é deputado responsável pela Comissão de Direitos Humanos da Leste. Serve? Ele falou, serve. Aí o que eu fiz? Liguei, o Marcelo Freixo era sexta-feira, não atendeu. Eu liguei para um amigo em comum, o MC Leonardo, que é lá da Rocinha, né? E ele falou, olha, o Freixo deve estar fora do Rio, pô, liga pro Pimentel, que era não é o Rodrigo Pimentel, né, que vai, trabalha com o Freixo, que ele vai estar lá e tal. Beleza. Aí liguei, ele, tô indo para lá então, já estava sabendo da situação, já estou indo para lá, chegou lá, negociou, e negociaram inclusive que ia ter uma reunião no outro dia com o governo, com o governador presente, secretário, aquela coisa toda, porque já estava dando uma repercussão grande, né, o desaparecimento dele. Aí eu tinha 15 dias para investigar, e eu comecei a fazer uma investigação simples. Tinha muitas câmeras, o major foi o primeiro a ser ouvido, o major não, ele contou a história que ele sempre contou, de que ele levou o Amarildo, autorizou a ida do Amarildo para a sede da UPP para ver se constava contra ele mandado de prisão da Operação Paz Armada. Né, as câmeras do Laburiô estavam desligadas porque, na verdade, o Amarildo foi levado para o centro de monitoramento, que é perto da Rua 2. Só que como era muito perto da casa do Amarildo, a esposa, a Elizabeth, e a filha, chegaram muito rápido. E eles não puderam, né, ficar com o Amarildo ali, tiraram ele dali e levaram para o Laburiô. Ele só foi levado para o Laburiô pela chegada da Elizabeth e da filha, né? Porque normalmente eles levavam, né, aqueles caras que estavam sob investigação lá para o centro de monitoramento. De lá foi para o Laburiô, segundo o major, né, a câmera estava desligada, então não tinha imagem dele entrando dentro da sede da UPP, e que depois de ver os documentos ele liberou. Falei, mas ele liberou, você viu ele saindo, via por onde ele foi. Bom, ele não foi. Ele não podia dizer que o Amarildo saiu pela entrada dos carros, que tinha a câmera ligada ali e não ia aparecer Amarildo. Ele falou, ele desceu uma escada ali de frente da UPP. Só que tinha uma câmera lá embaixo da escada. E eu pedi para o policial na investigação monitorar a câmera durante todo o período da saída e Amarildo não aparecia. Então, mais ou menos que o Amarildo, conforme a promotora fala no documentário, meio que foi abduzido, porque ele desaparecia depois de ter sido levado ao UPP. E eu chamei o major e falei, pô, major, então estamos com um problema. Você disse que ele desceu a escada, mas no final da escada ele não aparece. Ele era medroso e, de repente, no meio da escada ele fugiu. Eu falei, pô, mas você conhecia Amarildo? Como é que você sabe que ele era medroso? Então, 15 dias para investigar, né? O que eu tinha era imagens do Amarildo sendo colocado numa viatura da Polícia Militar, sendo levado à sede da UPP e tinha sido abduzido, não tinha explicação nenhuma de onde ele tinha ido. Relatei todas essas informações e mandei para a divisão de homicídio. Né? Foi a divisão de homicídio que foi investigar. Só que teve o seguinte, a gente tinha um inquérito instaurado na delegacia, que resultou na tal da Operação Paz Armada. Aliás, quem deu o nome da operação fui eu, né? Porque era o nome de uma poesia do Marcelo Iuca, que já era meu amigo.
Marcelo que tinha uma poesia chamada Paz Armada, que gerou, inclusive, a edição de um livro. E aí, quando os caras me perguntaram qual é o nome da operação, eu lembrei da poesia do Yuca, Paz Armada, né? Tinha a ver com o PP, tinha a ver com aquela situação toda. E esse inquérito da Paz Armada estava sendo conduzido pelo delegado assistente. E a partir do momento que a Amarildo desaparece, começam a colocar informações que só começam depois do desaparecimento do Amarildo. O Amarildo só passa a ser identificado em alguma situação no tráfico depois de desaparecido, que já era no mínimo estranho. Ninguém sabia que era esse Amarildo, agora ele desapareceu, virou traficante. Tinha um depoimento de um adolescente infrator no hospital, dizendo que Amarildo era o boi, que era um traficante, que tinha passagem lá da cruzada, entendeu? Começa a haver um monte de informações, né, relacionando a mulher da Amarildo ao tráfico, etc. e tal. Eu estou só acompanhando aquilo de longe, porque eu não estava presidindo o inquérito. Não é isso? Só que aí tem um grande problema. Pô, esse inquérito está sendo conduzido dessa forma a ponto de me falar o seguinte: olha, o delegado pediu a FAQ da mulher do Amarildo, da Elizabeth. Porra, quem pede a FAQ tá para pedir a prisão. E eu já achando aquilo muito louco, né? O mundo inteiro quer saber cadê a Amarildo, a gente vai dizer o seguinte: olha, a Amarildo a gente não sabe onde está não, mas a mulher dele está presa lá em Bangu. Porra, assim, porra, não sei se essa coisa vai dar certo, mas, porra, é o que está sendo, o que eu estou vendo ali acontecer. Só que aí tem o seguinte: transferem o delegado da 15ª e levam ele lá para a Delegacia de Informática. Como é que chama? DRCI. DRCI. Porque agora ele ia cuidar lá dos manifestantes, porque isso tudo acontecia dentro daquele cenário das manifestações. Uhum. E ele já não estava na delegacia. Há 4 dias, já tinha sido transferido, quando ele chega para encaminhar o inquérito da Paz Armada, relatado no Word, porque ele não tinha nem mais senha para relatar, na delegacia, para a polícia. Eu falei, não, beleza, você pode deixar o inquérito aí que eu vou dar uma olhada, que quem vai ter que encaminhar para a delegacia sou eu. Ele não está malotando na delegacia. O titular sou eu, né? Eu vou ter que encaminhar um inquérito para a justiça, eu tenho que ver que relatório é esse, até porque eu preciso, né, incluir esse relatório no sistema, porque ele estava no Word. E quando eu vejo o relatório, começa a aparecer um monte de coisa. Que tem uma escuta que diz que Amarildo foi morto pelo tráfico. Aí, pô, chama essa escuta. A escuta falava outra coisa, porque isso também existe, né? Uma fábrica de ficção nessa questão das escutas. Primeiro, o judiciário, nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado, ninguém pede o áudio. Todo mundo toma como é que chama? A transcrição. A transcrição como a verdade. E eu questionei, pô, tinha um áudio lá dizendo que 2 traficantes estavam conversando, que mataram a Amarildo. Os caras falavam o contrário. Falei, porra, caralho, tá tudo esquisito. Aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia estar junto de uma coisa que eu não tinha nenhuma participação, porque eu não... Pelo contrário, com o Major Edson, quando teve a Operação Paz Armada, eu falei, Major, eu trabalho dessa forma. Qualquer pessoa tem que ser ouvida na delegacia. O lugar de se ouvir pessoas não é dentro da comunidade, na operação. Quer ouvir alguém, traz para cá. E todo mundo sabia como eu trabalhava, né? E aí não teve jeito. Eu fui e, na Paz Armada, não era no desaparecimento do Amarildo, eu observando as fraudes que estavam sendo praticadas ali, relatei, fiz o meu relatório e incluí o relatório do delegado como peça de informação. Incluí o relatório dele como peça de informação, fiz o meu relatório botando tudo que eu estava vendo ali. E essa que foi, talvez, o que mais chamou a atenção da minha participação no caso Amarildo. Porque, na verdade, quem investigou tudo e toda a responsabilização dos policiais veio através da investigação da DH, que quem conduziu, né, de forma ironia do destino, né, foi o Dr. Rivaldo Barbosa. Né, mas eu fiquei somente responsável por um inquérito onde tinham sido coisas feitas ali e depois foi comprovado uma série de fraudes que eu vi e que eu não deixei passar, entendeu? Porque... Você concordou com o resultado final da investigação da DH?
Não sei porque eu não participei diretamente. Não, mas você sabe o resultado Não, final. sim, o resultado final eu os policiais sei, foram mas, assim, indiciados e tudo. O que o Ministério Público fez naquele caso foi o que ele faz, tem feito constantemente, que é utilizar a delação jogando todo mundo no problema. Então, qual foi a estratégia ali? Bom, como a coisa tinha acontecido dentro da sede da UPP, pegaram todo o pessoal administrativo que trabalhava ali e botou no problema. Aí começaram a vir as versões, as delações dessa estratégia, né? E foi a partir dessas delações com outras provas que corroboravam com as fraudes que tentaram fazer, né? Mas, assim, é uma grande tragédia, cara. Por que é uma grande tragédia? Repara, né? A UPP era a queridinha dos olhos da sociedade, do governo. Sim. Tudo estava indo Uma muito esperança, bem. né, de retomada de território. Exatamente. Até a hora que aconteceu aquela merda. E qual foi a grande merda? Sempre que acontecia algum problema nas UPPs, era desvio de função do policial. E aconteciam merdas nas UPPs, né? Merdas acontecem. Né? Mas aí não, vamos apurar o desvio de função do policial. Vamos lá. No caso dali, do caso Amarildo, porra, aconteceu na sede da UPP com a presença do comandante. E eu acho que isso é que deu a marca da deslegitimação da UPP e a grande repercussão que isso, né? E eu acho que o Major Edson, desde o início, ele nunca se furtou a dizer que ele estava, que foi ele que determinou a condução da Amarildo, ele não fugiu da cena, né? Ele bancou até o fim que ele era o cara que estava coordenando tudo. Então, quando veio as informações, acabou também ele sendo incluído na história. Né? Mas é uma tragédia pelo seguinte, porque nada disso, cara. Eu acho que assim, e eu não estou dizendo assim que policiais não devem ser punidos quando eles são investigados e quando é descoberta a prática de atos criminosos, seja de que natureza for. Né? Mas nesse caso da violência policial, não resolve o problema político. Porque você vai prender os policiais que estão nessa situação e outros policiais vão continuar e a política vai continuar, entendeu? Continuar em que sentido? Meu amigo, você buscar uma informação através da tortura, né, é algo, né, que é corriqueiro nas práticas policiais do Brasil. Por favor, não vamos dizer, não, isso é um fato isolado, pelo amor de Deus. Eu tive 23 anos na polícia e eu posso te dizer que, em alguns ambientes, isso é uma técnica, vamos usar essa expressão, corriqueira utilizada para os fins que a polícia quer. E pior, é uma técnica que é aplaudida, incentivada, desejada por setores da sociedade, inclusive por setores do mundo jurídico. Porque, repara, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, que eu fui fazer a crítica da violência policial, sabe onde que eu fui buscar o meu objeto de pesquisa? Nos pedidos de arquivamento do Ministério Público. Porque quando dá merda, né, os promotores se arvoram, né, como, né, os baluartes da legalidade, tudo, mas, pô, eles tem uma política de arquivamento baseada na condição do morto. Eu fui estudar os pedidos de arquivamento do MP e a maioria dos pedidos de arquivamento são no seguinte sentido. Bom, quem morreu é um tralha, quem morreu é um traficante, quem morreu merece morrer. Então, o Ministério Público participa daquilo que a gente chama de letalidade policial, mas eles sempre querem se colocar como se fosse um órgão que está fora disso, capaz de estar dentro e estar fora de acordo com a situação. Então, eu acho que o meu trabalho de doutorado foi no sentido de dizer o seguinte, olha só, essa letalidade a partir de ações policiais é uma política de Estado que tem a participação, né, de setores do mundo jurídico, promotor que pede o arquivamento, juiz que arquiva, aplausos da sociedade e na hora que dá qualquer problema no decurso, como esses que nós estamos falando, são problemas nessa política de Estado. Política de Estado está rolando. Aí dá um problema, meu irmão, o policial vira um monstro, inimigo, bababá, e esses setores ficam protegidos. Você está entendendo? Eu acho que o policial tem que acordar para isso, cara. Não dá mais para ele bancar, e aí essa é a minha opinião
com todo respeito àqueles que não concordarem. Acho que a polícia não pode mais bancar uma política de Estado sem ter, né, o Estado efetivamente, né, disputando, né, o lugar do policial em situações adversas, né?